Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Bom, embora eu tenha alguns outros vídeos aqui falando sobre tecnologia, estudos bíblicos, algumas outras experiências que eu tive, este é o primeiro vídeo do meu canal pessoal. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus aprendizados. Então, vou fazer desse canal mais ou menos como se fosse o meu diário, tá bom? Eu tenho muita coisa que eu fui anotando ao longo dos últimos anos e eu vou trazer todo esse bloco de notas aqui para vocês. Todo, não garanto, mas uma boa parte. Eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu tenho aprendido com a minha família, com os meus amigos, com Deus, principalmente, o que eu tenho aprendido em livros, nas experiências da vida. Eu vou trazer para vocês tudo o que eu tenho passado nos últimos anos, principalmente, eu vou trazer para vocês. Bom, chega um ponto da vida que a gente tem alguma crise na vida, né? Tipo, uma crise de identidade, assim. E aí a gente fica pensando, meu Deus, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? É esse caminho mesmo que eu quero seguir? Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar essa situação que eu tô. E, cara, esse momento chega pra todo mundo. Se não chegou pra você, vai chegar. E às vezes isso acontece mais de uma vez também. A gente tem que recalcular a rota e, enfim, a vida é um constante aprendizado, né? Então, estou aqui para compartilhar os meus aprendizados com vocês. E eu quero que esse lugar aqui seja um lugar de conversa. Conversa bem aberta, assim, bem sincera. E, por favor, não me cancelem se eu falar alguma coisa que vocês não gostaram, tá? Porque, enfim, discordar faz parte. Mas a gente mantém ali o respeito, o carinho, entendeu? E vamos seguir sendo amigo, tá? De todas as coisas que eu poderia começar nesse canal, tem algumas coisas que eu queria trazer pro início. Não sei qual vai ser exatamente a ordem dos vídeos, mas hoje eu tô dando um grande passo de obediência, porque abrir esse canal é uma coisa que eu já tenho anotado pra fazer, ó. Pelo menos uns 3 anos tá ali na minha agenda que era pra eu fazer isso. Fiz, não fiz. Porque eu sempre dava alguma desculpa. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ficar dando desculpa pra fazer aquilo que a gente precisa fazer. Eu sei que é difícil, porque a gente não consegue ver uma outra solução, uma outra realidade. A gente só vê aquela realidade que a gente tá, por pior que seja. Então, quando a gente precisa ver a nossa vida numa outra realidade, né, uma outra rotina, outros hábitos, é difícil, é bem difícil. E, então eu demorei para conseguir me visualizar fazendo isso, me expondo e conversando com todo mundo, porque normalmente eu sou a pessoa que fica atrás das câmeras, eu sou a pessoa que prepara o roteiro, que está segurando a câmera, e raramente a pessoa que está na frente da câmera. Então, por mais que volta e meia eu esteja na frente das câmeras, fazer isso rotineiramente, né, todo dia, ou com uma certa frequência, é um pouco difícil para mim. Então, não sei se isso só por conta da personalidade, enfim, cada um tem um jeito, né? Tem pessoa que é mais extrovertida, então é mais fácil dela aparecer, outras pessoas um pouco mais introvertida, então fica um pouco mais difícil de se expor. Não sei se seria só por isso, mas a gente pode explorar isso um pouco mais em outro vídeo. Hoje eu só queria compartilhar com vocês que a gente tem tudo o que a gente precisa para fazer o que a gente pode fazer agora. Talvez a gente não possa construir uma casa inteira neste momento, mas a gente pode começar limpando o terreno. A gente pode colocar o primeiro tijolinho, sabe? Metaforicamente falando, né? Então, assim, talvez a gente não consiga construir um castelo na nossa vida agora, mas a gente pode ir de pouquinho em pouquinho, cada dia, colocando um tijolinho. Então, qual é o tijolinho que está ao nosso alcance por hoje? Hoje, eu já tenho todas as ferramentas que eu preciso para fazer esse vídeo. Eu não tenho ainda um cenário, porque não configurei aqui o quarto, as coisas para fazer isso. Eu tenho só uma parede branca, um celular, uma luz vindo aqui da janela. Coloquei aqui uma luz auxiliar, para caso o sol desapareça. Tenho um microfone. Mas, sinceramente, é tudo que eu preciso. Quanta gente não tem um celular bom que poderia gravar o vídeo como eu tô gravando agora? Às vezes fica até difícil de abrir o WhatsApp. Imagina gravar um vídeo. Então, quantas pessoas não têm essa facilidade de falar porque tá com alguma dificuldade, alguma doença? Enfim, eu também já passei por doenças que eu fiquei tempos na cama e é difícil a gente ter disposição para fazer as coisas que precisa. Então, assim, hoje eu tenho as ferramentas necessárias para fazer isso hoje, para dar esse primeiro passo.
E é claro que eu queria muitas outras coisas, só que para eu chegar lá, eu tenho que começar a subir os degrauzinhos um de cada vez. Então hoje eu quero te convidar a pensar o que é que você está procrastinando fazer, deixando para depois. Qual é a meta ou o plano que você colocou um dia lá na virada do ano novo e nunca cumpriu? E você sabe que é importante para você. Um hábito que você precisa mudar, uma coisa que você precisa fazer, um projeto que precisa sair do papel e você nunca tirou do papel. Você nunca fez por você algo que você sabe que precisa. Mas de repente para outras pessoas você faz, né? Se seu filho precisa de alguma coisa, se o chefe manda fazer alguma coisa, se os outros te obrigam a fazer de alguma certa forma, você faz, você se dispõe a fazer algo, mesmo que você se sinta desconfortável no início, você faz. Mas e para você? Quando que você vai fazer as coisas para você? Quantas vezes Deus já falou para você fazer uma coisa e você fica ali enrolando, e ai, deixa para depois, eu não consigo fazer agora, não tenho força, não tenho isso, não tenho aquilo. Sabe, eu já passei por algumas situações em que eu conversava com Deus e eu falava, ai Deus, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E até falando em questão de produção de conteúdo, eu conversava assim com Deus, falando, nossa Deus, mas eu não tenho um suporte, eu não tenho um tripé, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí chegou uma hora que eu olhei e, poxa, acabaram minhas desculpas. Pô, acabou. Eu tenho um suporte, eu tenho um tripé, eu tenho um celular que funciona, que atende porque eu preciso. Não tenho o último iPhone do ano, não tenho nem os iPhones, não gosto tanto da Apple assim. Mas sim, eu tenho as ferramentas que eu precisava. Eu não tinha um microfone, agora eu tenho. Não tinha uma luz, tá aqui meu LED do lado aqui. Então, assim, não tenho as coisas com a última tecnologia? Talvez não, mas aquilo que eu precisava pro primeiro passo eu já tinha. E eu ficava postergando e deixando para depois, só fazia para os outros e não fazia para mim. E aí chegou um dia que Deus falou: tá, e agora? Que desculpa que você tem? Porque todas as ferramentas que você precisava, você já tem. O conhecimento, as habilidades, tudo você já tem. E aí? Quando que você vai pôr em prática aquilo que você sabe que você precisa fazer? E aí ele começou a brigar comigo, no caso o Espírito Santo começou a brigar comigo, por quê? Porque eu estava enterrando os meus talentos. Eu não estava usando todos os talentos que Deus tinha me dado por não querer se dar esse trabalho. Era basicamente isso, eu não queria ter esse trabalho. Mas eu estava enterrando um talento. Eu não queria ter o trabalho de multiplicar esse talento. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava enterrando. E aí o Espírito Santo falou: até quando você vai ficar enterrando esse talento? E você não tem só um talento, você tem vários. E aí, você vai enterrar todos eles? Então, assim, depois desse sacode, eu comecei a dar pequenos passinhos para mudar as coisas que eu precisava mudar. Reorganizar minha vida, reorganizar meus hábitos. E, cara, não é fácil. Mudar de hábito não é fácil. Inclusive, tem aquele livro, né? O Poder do Hábito. Sensacional. Explica muito bem por que é tão difícil a gente mudar de hábito. E normalmente a gente precisa trocar o hábito ruim por um hábito bom. Mas às vezes a gente não consegue saber qual vai ser o hábito bom que realmente a gente vai conseguir seguir, né? Enfim, também temos para outros vídeos. Mas o que eu queria falar hoje para você é isso. Você já tem tudo o que você precisa para dar esse primeiro passo, tá? Talvez você ainda não tenha a escada inteira, mas você já pode subir o primeiro degrau. Você já pode começar aos pouquinhos a construção da vida que você quer, daquilo que você sonha tanto, sabe? Eu deixei muitos planos anotados no papel por anos e anos. Tenho agendas aqui, escrito várias e várias coisas que era para eu fazer, várias metas, hábitos que eu precisava mudar, coisas que eu queria realizar. Não realizei nada. Não porque não tenha a capacidade de fazer, porque eu já tinha pelo menos alguma habilidade para dar o primeiro passo, eu já tinha. Mas eu fui postergando, eu me sentia inferior, me sentia incapaz, me sentia, sabe, eu sentia que não era para mim. A verdade era essa, eu acreditava que aquelas coisas que eu coloquei ali no papel não era para mim. E aí, por não acreditar que aquilo era para mim, eu não fiz tanto esforço para ter, sabe? Eu pensava, se for para mim, vai chegar. E nem tudo é assim. Algumas coisas chegam realmente, mas outras coisas é a gente que tem que ir atrás, se permitir
né, viver certas coisas. Então, eu tinha essa dificuldade de conseguir me visualizar vivendo aquilo que eu anotei. Eu não conseguia me ver, sabe? Você desenha ali o sonho, desenha ali as metas, mas até você se ver naquilo é um pouco, né, um pouco difícil. Mas eu consegui finalmente me visualizar fazendo aquilo, vivendo aquele sonho. Então, é isso que eu queria que você pensasse hoje também. O que você tem deixado para depois? Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje que vai te ajudar a construir a vida que você quer para você, para sua família, pelo bem, né, de todos ao seu redor? Então é isso, fica aí esse meu convite para você. Vamos continuar conversando, vou trazer outras reflexões aqui para o meu diário virtual e convido você a ficar aqui comigo, tá bom? Se tem alguma coisa que você gostaria que eu comentasse, alguma pergunta, alguma sugestão, comenta aqui ou me manda depois, tá bom? Beijo, tchau, tchau.